Enquanto isso, eu vou ver se eu dá para me posicionar meu celular de um modo diferente aqui, tá? Põe ele, deixa eu te falar, põe ele na frente do seu notebook, igual o seu notebook estava aí, que dá certo. É porque eu estou funcionando ele com o carregador, senão a bateria não vai dar conta. Eu preciso de um jeito aqui de eu ligar essa bateria, o carregador, em um lugar que fica acessível aqui. Vou tentar. Tá. O Lucas, mas não tá. Lucas. Vê se acessa aí, Paixão. Não tá lá no... Vamos ver se tá passando. Tá? Eu não tô achando aqui no meu. Vamos fazer uma adaptação aqui para dar certo. Mas... Eu acho que assim vai dar. Não, beleza. Eu estou divulgando aqui, publicando no seu perfil do Facebook. Você vai acabar desligando esse negócio aí. Paixão, veio para mim, por favor, está tudo ok aí. Ok? Estou mexendo aí. Marcelo, já divulguei lá. Deixa eu ver aqui. Você consegue. Não estou vendo aqui no meu celular aqui, Pedro. Aí. Beleza. Marcelinho, está tudo certinho.
Você tem o evangelho, você vai ler uma página ou como é que vai ser? Não, eu vou fazer o seguinte, você vai falar sobre o item 18, não é isso? Os laços de família, Eu do achei um aqui capítulo... melhor. Vou ler o evangelho, que não vou fazer uma homenagem às mães, né? Tem aquele Uhum. lá, A Estranha Moral, capítulo 23, aborrecer pai e mãe. Não, aí eu deixo, você é o convidado e te dou autonomia. Ah, tá bom. Pode Eu falar. tenho certeza que o evangelho de hoje está em excelentes mãos. Fica confiando, não. Não. O que tem por trás de nós é o que dá sustentação a esse trabalho e é imenso. É verdade. Ô, meus amigos, hoje é dia 10 de maio, domingo, dia das mães. Gostaríamos de dar os parabéns a todas as mamães, àquelas que estão nos escutando no mundo espiritual, aquelas que estão conosco ou por conta da pandemia, podem estar longe de nós, mas a mãe, a figura materna, é o maior exemplo do que Deus nos ama. É aquilo que se aproxima mais do amor do Pai por nós, é o exemplo que nós temos das mães. Eu gostaria de dar o bom dia a todos vocês. Hoje, o nosso trabalho, o nosso evangelho, está contando com a participação do nosso amigo Marcelino Pereira. Seja muito bem-vindo, Marcelino. É um teste que nós estamos fazendo, tá? E eu gostaria que solicitar, através das preces desta manhã, já vamos dar início ao culto. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinito amor, de infinita bondade, rogando a Ele o concurso da participação e ajuda fraterna dos nossos amigos Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, o nosso Mestre Jesus, São Vicente de Paula, Santo Agostinho. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, e livrai-nos de todos os males. Livrai-nos, Pai, de praticarmos o mal. Hoje, em virtude do Dia das Mães, que na realidade é todos os dias, eu gostaria de, juntamente com a prece inicial, fazer o mesmo que o anjo Gabriel fez quando dá anunciação a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Marcelino, te passo a palavra, fique à vontade, é um prazer ouvir a tua palavra, a tua experiência, e vamos rogar aos espíritos de luz que nos deem toda a proteção, toda a boa intuição e que abençoe este trabalho. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Walter. Obrigado a todos. Meu bom dia. Bom dia a todas as mães. É uma pequena homenagem diante de tantos valores que esses espíritos reencarnaram para nos trazer. Me sinto muito à vontade de estar aqui com o Walter, aceitando-lhe o convite.
pelo que parece, é uma estreia, né? E pode acontecer alguns imprevistos, mas a nossa intenção é falar para todas as mães que estejam nos ouvindo, aquelas do mundo espiritual, e nós estamos aqui muito felizes e tentando cumprir todos aqueles compromissos em que elas fizeram, que nos passaram, tentando seguir todas aquelas diretrizes que elas nos deram. E nós vamos então ver o Evangelho no capítulo 13º, Moral Estranha, aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. O que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, quaisquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digna de mim. Mateus 10:37. Estranho observando essa palavra quando Jesus diz tudo isto, mas ele está falando uma grande verdade, porque nós precisamos dar valor às palavras do Mestre. Por que tanto desarmonia na terra? Porque nós esquecemos das palavras dele. Porque ele mesmo afirmou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim de que maneira? Seguindo e obedecendo os seus mandamentos. Jesus nos passou, então, que nós precisamos realmente amar nossos pais, cuidar deles, mas nós não podemos esquecer de que ele é o potencial maior. Como a gente vai entender isso? Tem muitas pessoas que deixam de fazer uma atitude nobre em nome de Jesus, alegando porque precisa cuidar dos pais ou das mães, ou precisa cuidar da esposa ou dos filhos. É uma obrigação nossa isso? É uma obrigação nossa cuidar desses elementos. Mas nós não podemos deixar também de lado um tempo, uns minutos, umas horas ou alguns instantes maior, para estar próximo de Jesus. Nós vimos quando Jesus estava junto com Marta e Maria, e que uma delas conversava com Jesus e a outra arrumava a casa. E a que estava arrumando a casa disse: olha, fala para minha irmã vir me ajudar. E Jesus afirmou: não, ela está agora, nesse momento, fazendo o que é melhor para si, ouvindo-o, porque sabia que o tempo dele na terra é escasso. Quantas das vezes nós vamos a um templo espírita ou determinadas outras seitas e religiões e ficamos doidos para voltar para casa? Não queremos ouvir a palavra do Mestre. Dá uma impressão de que nós não gostamos muito de Jesus, porque a gente fica doido para voltar para o nosso convívio, para as nossas atividades normais. Então, aí que ele está afirmando: aquele que não deixar pai e mãe para me seguir não será digno de mim. Num sentido racional, onde nós precisamos ter o nosso tempo para a nossa família e um tempinho também para seguir as coisas do Mestre, com o próximo, como as nossas atividades socorristas, como este momento em que você estira para nos ouvir. Tudo isto é aquilo que Jesus quis nos dizer, ter um tempinho para o Mestre amado. Mas a nossa tarefa hoje, além de tudo isto, é falar um pouco sobre as mães. Mãe, não tem como definir o valor de uma mãe e não tem como também falar o tanto que ela é importante para nós. Apesar de que, na presente reencarnação, a gente não dá esse valor. A gente só valoriza a mãe ou quando a gente tem uma família ou quando ela desencarna. Parece que a gente gosta muito das nossas mães
simplesmente para que ela seja a nossa empregada doméstica. Porque nós queremos que ela faça as coisas para nós. E muitas das vezes nós mantemos atitudes grosseiras, desnecessárias para com ela. E a mãe sempre no silêncio nos trata com muito carinho, com muito zelo. E nós precisamos aproveitar esse lado de amor, de fraternidade que nós precisamos ter com as nossas mães, enquanto nós estamos aqui com elas, enquanto nós podemos vê-la, conversar, participar afetivamente com o seu afeto. E nós sempre somos o contrário, não é? E precisamos voltar a nossa atenção nas pequenas coisas. Aquele momento em que a nossa mãe quer nos fazer um afago, um carinho, em que nós não obedecemos. Não é que nós sejamos malcriados, estamos fazendo com ela uma atitude assim estranha, mas aqueles pequenos detalhes. Às vezes ela quer conversar conosco, nós não paramos para conversar. Aí eu acho interessante. Assim que as mães nossas partem para o mundo espiritual, e que nós temos até uma demanda estranha de falar, eu perdi minha mãe, a gente não perde a mãe. Ela fica mais viva e mais atenta conosco para nos ajudar. E aí nós passamos a vida visitando a pouco quando nós casamos, e isso é um compromisso que as pessoas têm de ter, mesmo casado, de visitar as mães todo dia, se moram perto. Se não mora perto, através dos meios de comunicação, é muito fácil poder visitá-las através dos meios, né? Os meios da internet e tudo mais. A pessoa não fazem isso. E assim que a mãe desencarna, eles ficam doidos indo no centro para buscar-lhe a sua palavra. Por que não falou com ela enquanto ela estava viva? Essa é a nossa homenagem. Inclusive, a Ana, aquela que criou o Dia das Mães, ela ficou muito aborrecida de ver que o Dia das Mães não estava tendo mais aquele aspecto que ela pretendia ter, sempre oferecendo aquela rosa, aquela flor, aquela esperança. E se vocês quiserem ver a história normal dela, no livro Mãe, de Psicografia Francisco Cândido Xavier, no prefácio do livro, ela fala muito bem sobre a sua demanda e a sua tristeza de ter criado o Dia da Mãe. Vou abrir só essa curiosidade para que vocês procurem saber e ver qual é a origem do Dia das Mães. Então, muitas pessoas dizem o seguinte, eu não aprecio muito o Dia das Mães, e muito menos o Natal, porque esse é um dia comercial. É interessante observar a mente das criaturas. Se não tivesse no mercado as coisas para comprar, para dar de presente às mães, iriam falar, mas também não tem nada para a gente comprar, o mercado não oferece nada para nós. Como tem, eles vão falar que isso não pode acontecer. Gente, precisamos ter um meio termo. Isso precisa existir, as coisas. Uma outra coisa que eu acho muito interessante no Dia das Mães, e até mesmo os meios de comunicações, as propagandas que a gente vê na televisão, as pessoas oferecendo presente para as mães, panela de pressão, fogão, lavadoras, tanquinho de lavar roupa. Gente, isso é coisa que o lar tem de ter. Isso não é presente. Presente é uma coisa que você dá para sua mãe, é de uso pessoal dela. Agora, você comprar um tanquinho, o que você está fazendo? Você está mandando ela lavar roupa. Isso não é presente. Isso é obrigação de ter, de comprar por lá. Dê para ela algo para ela, que ela use pessoalmente. Que seja um vestido, algo, sei lá, qualquer coisa. Leva ela para jantar em um restaurante qualquer, ou faça uma refeição para ela. Deixa ela descansar nesse dia, mas não fica dando panela de pressão para ela, não. Isso é obrigação de comprar para casa. Isso não é fazer uma coisa boa para as mães. Então, por aí a gente já vê uma demanda errada em que a gente se procede, né? Vamos tratar as nossas mães como realmente elas merecem. Uma outra coisa importante também que a gente tem de fazer diariamente em fator das mães, não só os filhos, mas como também os maridos. Vou falar uma coisa aqui que vocês vão me julgar dardos mesmos atômicos. Eu acredito que todos vocês que estejam nos ouvindo vai comentar e achar que o esposo e os filhos devem ajudar a mãe nas tarefas domésticas. Não é isso?
Raciocinando bem, todos pensam que deve. Eu acho que não. Homens, maridos, filhos não devem ajudar as mães nas tarefas domésticas. Aí ficou estranho, não ficaram? Vocês estão pensando, o Marcelino deve estar ficando doido. Não, não estou. Vou explicar para vocês. Eles não devem ajudar. Eles precisam fazer. É obrigação deles. Ajudar é uma coisa esporádica. Vou ajudar agora, pronto, acabou. Não. Isso é obrigação diária dos maridos, dos filhos, ajudarem as mães nas tarefas domésticas. O marido levanta de manhã, ele não desarrumou a cama? Arruma. Estende a cama. Você vai ao banheiro, não suja o banheiro? Limpa. Por que deixar para ela limpar? Ajudar é quando você faz lá uma vez ou outra. Fazer é aquela responsabilidade que você tem de fazer. Antes de ir para o serviço, deixar no lugar organizado onde você desarrumou. É bem diferente. Agora vocês vão deixar de me julgar os dardos bravos, né? Porque nós temos de ver as coisas como um devido sistema lógico e preciso. Outra coisa, homenagear as mães é fazer esse trabalho constantemente, abençoando-a e fazendo com que ela tenha um tempo para poder descansar, né? Mas a própria mãe, ela também atrapalha. A própria esposa atrapalha o marido nesse particular. Se o filho ou o esposo esteja ali arrumando as louças, que é um método muito bom de homenagear as mães, ele deixa, as crianças, os jovens deixam as coisas meio sujas, e a mãe logo lhe diga, pode deixar que vocês não fazem bem feito, e depois eu tenho de fazer tudo outra vez. Aí vocês já vão acostumando-os a com que eles não fazem as coisas, porque eles já vão fazer mal feito para não fazer, para você poder consertar. Uma advertência às mães e às esposas. Quando eles fizeram assim, manda eles repetir o serviço. Faz outra vez, você fez mal feito. Jovens de 14, 15 anos querem ficar só numa boa, como eles dizem, né? Com seus iPhones, com seus descansos aí na poltrona, eles têm de trabalhar, eles têm de aprender a fazer as coisas. O trabalho não faz mal a ninguém, o trabalho ajuda na reestruturação psicológica das criaturas. Abrindo um parêntese para falar de um caso de Francisco Cândido Xavier, quando uma mulher chegou ali perto dele, e essa era daquelas tipo tantas que não gosta de fazer nada, e disse ao Chico, olha, eu vim do médico, e ele disse que o meu coração está muito fraquinho, está apenas por um fio para poder romper. E o Chico disse, olha, Bezerra está aqui junto comigo e mandou dizer para você que é para você trabalhar. Trabalhar muito, porque quanto mais você trabalhar, mais esse cordão vai engrossar. Então a gente observa por isso, e outros mais, que o trabalho dignifica o homem. Olha bem o caso de Jesus. Quando lhe abordaram, ele disse, meu pai trabalha e eu trabalho também. O mundo espiritual não para, trabalha constantemente. Porque a doutrina espírita nos mostrou e nos dá a compreensão de acabou com um determinado dogma onde se mostra que o mundo espiritual era um mundo de prazer eterno, onde as almas que iam para o céu ficavam ali no deleite, andando nas nuvens de lá para cá, chupando uvas e tocando flautas. Vem a doutrina espírita e mostra-nos um outro lugar, que o mundo espiritual não para um só instante, o trabalho ali é constante. E por que nós vamos achar que essas almas que se reencarnam na Terra, na responsabilidade dos pais, para poder aprender, são almas como nós, preguiçosas, que está há vários tempos naquelas zonas umbralinas, porque não trabalharam, vêm para a Terra e chega aqui, a ociosidade é maior. Para começar, nós encarnados já trabalhamos muito pouco. A nossa atividade, pelas bênçãos de Deus, mais é de descanso. Nós ficamos muito mais dormindo do que nas atividades físicas. Portanto, o trabalho engrandece a alma. Vamos colocar nossos filhos para fazer
determinadas tarefas que será muito importante para eles. Amanhã, eles não vão ter quem faça para eles. Vamos ensinar nossos filhos a fazerem. A gente não sabe o que nos espera no dia da manhã. Nossas mães, nossos pais, aqueles que nos seguem, vão para outros lugares. Existe um pensamento muito importante quando se diz que enquanto nós estamos sob o amparo da luz de alguém, vamos procurar acender a nossa luz, porque um dia nós podemos ficar sem aquela luz que nos ampara. Se nós já acendemos a nossa, o desespero será menos, porque não vamos ficar na escuridão. E vamos dar luz para os nossos filhos. E mãe, quando se desespera, porque muitas delas já me procuraram nessa época, como o dia de hoje, o Dia das Mães, e diz: meus filhos não me procuraram, não me deram nada, não me deram presente nenhum. Não imagine assim. Vai na loja, compra um presente para você, homenageia você mesma antes de ficar esperando dos outros. Mães, procura comprar aquilo que você goste. Escreva um cartão para você, de mim para mim. Não fique armazenando em si esses diálogos de sombra, de luz, de tristeza, porque você e nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Talvez ele não tenha te dado um presente porque não tem tempo de buscar e talvez a situação financeira não seja tão boa, mas o pensamento dele é positivo. E se você não tem um filho para te dar um presente e todos já desapareceram até mesmo da face da terra em corpo, busque para você mesmo essa paz e essa alegria. Por quê? Porque você, antes de ser mãe, você pediu ao Pai, como nos narra a história de Humberto de Campos, Perto de Deus. Ele informa o seguinte: essa mensagem está aí na nossa página no Facebook, vocês podem buscar. É uma história contada por Irmão X. Ele fala que uma alma que estava na Terra, estava prestes a encarnar na Terra, ele busca um mensageiro divino e trava com esse mensageiro um determinado diálogo, onde essa alma fala que, olha, anjo bom, eu gostaria que você me ajudasse, porque eu já fiz numerosas romagens no mundo. Eu já cansei desses prazeres envenenados, impostos inúteis, que a Terra pode nos oferecer. E se você me permite que eu lhe peça algo, eu desejaria agora colocar-me em serviço dos homens perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Ela não queria ficar longe dos homens, mas queria ficar também junto com os homens perto de Deus. E se tinha essa possibilidade? Ele perguntou então: você compreende o que você está me pedindo? Você sabe da responsabilidade em que procura? E ela ficou então, disse assim: quais falhas aquele que serve a vida perto de Deus, junto das obras dos homens, e que sem perturbá-los dos mais íntimos mecanismos? E ela disse: por misericórdia, me dá essas instruções. E aí o anjo falou para ele: será que você vai conseguir aceitar essa instrução? Ela falou: mas eu espero, porque eu quero esse tipo de atitude. Então o anjo disse: olha, o céu ele pode conceder-te o que você pede. Aí ela disse: mas então eu posso saber o que eu devo fazer? Aí o anjo disse para ela que era o seguinte: você, para estar perto de Deus, conquanto você esteja junto com os homens, você automaticamente irá receber dos homens as mesmas coisas, as mesmas atitudes que eles dão com Deus. E ela perguntou: mas como assim? E ele disse: olha, você vai amar com toda a força do seu espírito, mas vai acontecer que ninguém vai te reconhecer a sua ternura. E ela ainda falou assim: mas tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Ele disse: tem. No mundo, né, onde você está, com esse nome bendito, como se faz com o mundo, com o Pai Celestial, eles vão fazer igualmente com você o que eles fizeram com o Todo-Poderoso.
E se você quiser, então, aceitar essas demandas, tudo bem, nós vamos organizar essa sua experiência que você vai ter. E ela falou, ainda tem mais? Ele falou, tem sim. Você vai aprender a adorar todas as criaturas para brilhar nos salões de belezas ou nos torneios da inteligência, como sempre acontece na Terra. Entretanto, raras te guardarão na memória quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Você vai produzir muitos encantos de paz. Todavia, os homens se inclinarão às guerras. As suas atitudes vão ser impotentes para evitar que os homens cometam seus impulsos homicidas. Por isso mesmo, você vai chorar quando se decidirem os extermínios uns dos outros. Então, e ela ainda queria, mas tem mais alguma coisa? Ele falou, tem sim. Que todas as profissões do planeta são modificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque esteja em mais íntima associação com o Eterno, e para que não comprometa a obra divina da providência, não terá recompensas amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com determinações de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite e não para de trabalhar, não disporás de ocasião para descanso. E certo porquanto que o amor te colocará em plena vigília, não medirá sacrifício para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre por fanatismo e loucura. Você vai zelar pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados, mas na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir dos restos da mesa. E quando o repouso felicite aqueles que te consumiram nas horas, velarás noite adentro, sozinha, esquecida entre a prece a Deus, e em razão disso terá por dever agir com limitado amor, como Deus nos ama. E essa alma então disse, anjo bom, que missão será essa que eu tenho de fazer? Aí então aquele anjo, endereçando-lhe aquele olhar de ternura, e respondeu num gesto de muitas bênçãos, serás mãe. Essa é a atitude da mãe. Mãe já tem esse compromisso. Não é um compromisso imposto por Deus. É um compromisso que as almas pediu para isso fazer. Pegue a sua tarefa com resignação, com muito respeito, com muita dignidade, honestidade. Faça tudo com aquele desprendimento que não vai receber nada que faz aqui na Terra. Mas é melhor nós recebermos isso quando estivermos no plano espiritual. Um abraço fraterno de Jesus, que nos prolonga a existência, essas guerreiras, tantas mães que zelam dos filhos dos outros, que não tiveram a oportunidade de ter seus próprios filhos, mas tem todos os filhos que ele cerca, que ele trata tão bem. São aqueles pais que são mães, são aquelas mães que são pais. Nós vemos tantos exemplos por aí, e de quando em vez a gente fica imaginando um exemplo de tantos homens do bem, né? Do Divaldo, que trabalha olhando tantas crianças, o homem também sendo mãe, que merece nesse momento essa nossa gratidão, essa nossa homenagem, porque o apostolado de mãe é um serviço silencioso com o céu, em que apenas a sabedoria divina pode ajuizá-lo com exatidão, pode ter assim um valor exato deste amor de mãe. Porque ser mãe é ser um anjo na carne,
É uma heroína desconhecida. Ela está oculta à multidão, mas tenho certeza que ela está sempre identificada pelas mãos de Deus. Ela conhece os holocaustos, ele, o pai, conhece os holocaustos das mães sofredoras, aquelas mães que estão desoladas. Ele está sustentando-lhes os ânimos. Tem muitos processos maravilhosos na sabedoria infinita, que assim vai se alimentando esta ceia nessa árvore benfeitora que é uma mulher, que é uma mãe, ou que seja um pai que faz o trabalho de uma mãe. Porque o instituto doméstico, em muitos casos, ele nada mais é do que um cadinho purificador. Porque nós vimos nessa lição aí de ser mãe, de pedir ao mundo espiritual, porque nós estamos passando, e todos nós, homens e mulheres, esse cadinho, filhos e purificador. E, portanto, aí nós vimos que dentro dessas opiniões, que fervilha, na contenda inútil das palavras que o homem tenta buscar, sem edificações úteis, aqueles velhos ódios que surgem à tona das discussões e sentimentos, que deveria permanecer esquecida para sempre, mas, infelizmente, isso não se torna uma realidade. O esquecimento não se torna para isso. E eu queria abrir um parênteses agora só para perguntar ao Walter, o nosso tempo, Walter, já venceu? Está dentro do horário. 9h30 agora. Então agora nós vamos procurar dar aquele sentimento das nossas tarefas e fazemos, então, se nos permite, uma oração às mães. A oração está contida no livro, também deve estar lá no meu Face, Oração de Mãe de Agar. Deus de infinita bondade, pusestes astros nos céus e colocastes flores nas hastes agressivas. A mim destes os filhos e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasgas as entranhas como se fosse roseiras espinhosas que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me força para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que as minhas dedicações não se façam egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos para que meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com o carinho que me insuflas no trato daqueles que me enriqueceste a minha alma. Faz-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósito de tua bondade e consciência livres, que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me a humildade para que não me transmale no orgulho das minhas causas. Conceda-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-lo na indolência. Auxilia-me a querê-las sem paixão e a servi-los sem apego. Esclareça-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permita-me inclinar o coração em teu nome por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostraram menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ternura e que me sinta igualmente reconhecida se para afagá-los for impelida a segui-los nos caminhos do templo sobre os longos carvalhos da aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, eu a te restituí-los às tuas mãos. Dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com obediência excelsa, Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Muito obrigado a todos, que Jesus os ampare e fortaleça. Obrigado, Walter, por a oportunidade que me deste. Paz a todos nós.
Vamos então, agradecendo a Marcelino, mas continue conosco aí. Vamos passar neste momento àquela prece que cada um de nós rogamos a Deus para que nossas águas sejam fluidificadas, que nas nossas águas sejam depositadas aquelas energias, os remédios que cada um de nós se faz necessitado, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual. Rogamos a Deus que estas mesmas bênçãos, esta mesma luz, este mesmo amor, chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, o bálsamo para os seus dores, o equilíbrio, a compreensão. Pai, amado Mestre, que esta água nos sirva a purificar-nos, a tornar-nos mais elevados moralmente. Obrigado, Mestre. E vamos, então, passar ao trabalho dos passes, aquele momento em que rogamos a Deus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de levar àqueles nossos irmãos um pouco das nossas energias, juntamente com a luz e as bênçãos de Deus. Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe rogamos o auxílio e a participação dos nossos amigos, os benfeitores da espiritualidade, para que possamos, neste momento, em caravana, levar aos nossos irmãos as tuas bênçãos e um pouco das nossas boas energias. Vamos de encontro aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, aqueles que estão nas cadeias, presídios. Pai, dai-nos a oportunidade de levarmos a estes nossos irmãos, sejam aqueles que estão ali trabalhando ou aqueles que estão ali reclusos em seus leitos de dores, cumprindo as suas provações, que nós possamos levar a ele o vosso amor, Pai, a vossa luz. Vamos saindo dali, de encontro àqueles nossos irmãos que estão pelas ruas, aqueles que não têm um lar, que não têm uma família, aqueles que estão devotados às más inclinações, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, de mágoa, que perderam a esperança e a fé, aqueles que perderam o emprego, aqueles que estão passando por crises de depressão, por traumas, ansiedades, aqueles que se entregaram aos vícios, aqueles que perderam o emprego, aqueles que estão sendo vítimas de opressões políticas, de perseguições, de intempéries da natureza, aqueles que estão sendo vítimas da guerra, da seca, da fome. Pai, ajudai-nos para que cada um destes nossos irmãos receba o nosso abraço fraterno. Vamos lembrar daqueles que têm o poder da responsabilidade política nas nações do nosso planeta. Que eles voltem os seus corações e suas atitudes às boas intuições, para que governem em favor da paz, da caridade e do amor. Pedimos por aqueles nossos irmãos que estão na espiritualidade, nos ajudando, aqueles que já partiram antes de nós em retorno na paz espiritual, principalmente os suicidas. Para que governem em favor. Pedimos por aqueles
que estão flertando contra a possibilidade de atentar com a própria vida, para que encontrem o conforto e a sabedoria de Deus. Vamos pedir por todos os nossos amigos, entes queridos, os nossos vizinhos, companheiros de jornada, aqueles com os quais dividimos o mesmo teto. E neste momento eu peço para que cada um, no silêncio de sua prece, enderece a Deus as suas súplicas e os seus agradecimentos, enquanto todos nós vamos receber o passe. Queridos e amados irmãos, vamos hoje especialmente pedir pelas mães, onde quer que estejam, seja no mundo espiritual, seja no mundo carnal. Vamos pedir também por aqueles com os quais ainda não temos condições de ter a convivência pacífica, para que Deus nos permita a condição de perdoar, de pedir perdão, mas que, enquanto isso não ocorre, sejam estes nossos irmãos agraciados pelo amor de Deus e pelas nossas boas energias. Meus irmãos, nós estamos findando o culto desta manhã. Gostaríamos de agradecer muito Marcelino. Foi um prazer. Espero que as portas estejam abertas para que nós possamos contar com a sua participação em outras oportunidades. Hoje, eu tenho o prazer de ter feito esta transmissão por experiência, esse projeto piloto. Nós já combinamos domingo que vem, o André Palhares, aqui do Centro Batuíra, vai nos prestigiar com suas palavras, e nós vamos tentar fazer isso a cada domingo, porque desde o dia 21 de março, que eu tive essa intuição, e às 9 horas nós estamos fazendo este culto, o Evangelho segundo Kardec, como forma de levar aos nossos irmãos que perderam a oportunidade, por conta da pandemia, de ter uma instrução, uma palavra de amor. Então, enquanto nós tivermos oportunidade, nós vamos levar este projeto adiante e contando com participações aí igual do Marcelino, que muito abrilhantou o nosso domingo. Muito obrigado, que Deus te possibilite a recompensa por esta ajuda que nos possibilitou, porque a gente está imaginando só os nossos irmãos aqui encarnados que têm Facebook, mas a vossa palavra, a luz de Deus, neste momento, ela foi acompanhada por uma quantidade imensa daqueles que não têm mais o corpo físico, que estão apenas conosco em espírito. Muito obrigado. Em tempo, eu recebi ontem um pedido, não, 2 pedidos. O primeiro, todos sabem que eu participava lá em Uberaba de um trabalho de apoio, principalmente às pessoas carentes, aos moradores de rua. E nós estamos entrando na época do frio. Para quem tem um lar, uma cama quentinha, é muito bom. Agora, e aquele que não tem a condição de arcar com um agasalho, com um cobertor? Nossa equipe lá de Uberaba me pediu para que eu desse início a uma campanha, para que a gente coletasse doações que pudessem ser úteis a esses nossos irmãos. Então, a partir de hoje, quem tiver oportunidade, condições de nos doar roupas, principalmente agasalhos, cobertores, e a outra coisa, tem uma família carente que está tentando construir um cômodo. Nós estamos precisando também de material de construção. Quem, por acaso, puder nos ajudar, o meu telefone é 34
99649-9288. Ou então me dá um toque aqui pelo Face. Marcelino, você quer falar umas palavras? Nós vamos encerrar com a prece de Cáritas. Eu adoro essa prece. Agradecer a todos uma oração, viu, Walter? Continue com essa tarefa, que ela é muito importante. Nós estamos aqui, precisando de nós, disponha. Abração. Não, nós vamos sim, nós gostamos muito de ouvir a tua palavra. A tua presença já nos traz luz. Deus te pague. Amém. Vamos ouvir a prece, né? Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Meus irmãos, fiquem todos na paz e na luz de Deus. Marcelino, um excelente domingo. Obrigado. Um abraço fraterno em teu coração. Muito obrigado. Obrigado. Que Deus te permita muita saúde e muita iluminação. Obrigado, Walter. Obrigado. Viu? Obrigado, eu.